Quando falamos de arte, a gente costuma imaginar algumas profissões ou pessoas. Pensamos em músicos, fotógrafos, pintores, atores. Para entender melhor quem são e o que fazem os artistas, recorremos ao dicionário. Uma das definições diz que artista é quem revela sensibilidade artística ou gosto pelas artes. Olha, Nath, uma dessas expressões artísticas sensíveis que é capaz de nos fazer chorar, rir ou se esconder debaixo das cobertas de medo é a literatura. Atire a primeira pedra quem nunca virou à noite lendo um livro ou ficou tão imerso na leitura que perdeu a noção do tempo. Escritores e escritoras são pessoas que sabem brincar com as palavras. Quem consegue transformar um amontoado de letras em uma obra fantástica, num poema singelo ou numa frase capaz de mobilizar indivíduos para uma ação. E por falar em literatura, o que não falta é inspiração no estado de Minas Gerais. Os Morros Mineiros são um berço de autores clássicos da literatura brasileira. Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Carolina Maria de Jesus, Adélia Prado são alguns nomes consagrados daqui da nossa terrinha. É a partir dos textos e reflexões desses grandes autores que percebemos o etc. que é a vida e o processo de rasgar-se e remendar-se. Lógico que, além de toda a poesia, ler também é uma forma de nos transformar para outras realidades, para mundos mágicos com reviravolta e muita confusão e gritaria. Até porque, além dessa parte linda de inspiração, os livros também trazem muita fofoca e teorias conspiratórias. E é sobre isso que vamos falar hoje no 4º episódio do Cefraga, um podcast apresentado por mim, Júlia de Nápoli, e por mim, Natália Ribeiro. Então, roda a vinheta. Se liga nessa saga que tá pra começar. Cultura, música e arte da grande BH. Cefraga? A nova geração de escritores brasileiros não tá pra brincadeira. Tem uma galera mandando muito bem. Aqui em BH mesmo, uma dessas figuras para anotar o nome e sair correndo para as livrarias digitais é a Rafa Polanski, de 24 anos. De Minas Gerais, Rafaela tem muita história. Ela começou a escrever com 13 anos e com 16 publicou seu primeiro livro. Com 3 obras de fantasias publicadas, de maneira independente, ela já participou da Bienal do Livro de Minas Gerais. Seu lançamento mais recente é o livro Maldições de Melim, Uivo de Gelo, primeiro volume da duologia Maldição de Melim. Sem mais delongas, Rafaela, num mundo de condes e reinos de fadas, quem é você na fila do sebo? Bom, eu sou na fila do sebo a pessoa que acumula livros sem ter tempo de ler e acumula histórias na cabeça sem ter tempo de escrever. Mas eu sempre encontro um tempo, e principalmente com formação em biologia, né, e sendo cientista, o tempo para escrever parece que desaparece. Então precisa ter muita disciplina. Então eu sou essa pessoa em busca do equilíbrio entre escrita e ciência. Massa! E como já falamos anteriormente, a literatura mineira é muito rica, com grandes nomes que são referências e que tem muita gente que a gente já leu na escola. E para poder entender um pouquinho melhor como que é essa cena literária aqui, bora começar com o nosso quadro, Um Cotô Pão Covô, o quadro que a gente fala mais sobre a cena cultural de Belo Horizonte. Um cotô, pão covô. Um cotô, pão covô. Legal, Rafa. Então, como que você percebe assim, a cena mineira, principalmente em relação a BH, com essa parte de literatura? Bom, quando eu publiquei meu livro, eu não tinha ideia de que existiam autores mineiros, belo-horizontinos. Eu só conhecia os famosos, né, tipo Paulo Pimenta. Mas eu não sabia que a gente, na verdade, tem um cenário muito forte. Na época que eu publiquei o meu livro, a gente sabia que eram mais de 1.000 livros publicados por ano só em Minas Gerais. E assim, imagino que de lá para cá, né, 2014 para 2021, isso aumentou muito, ainda mais com os e-books. A gente vê que está crescendo muito essa questão, não só de pessoas buscando o livro, porque desde quando eu publiquei até agora, eu tenho visto muito mais gente procurando ler livros nacionais ativamente, né? E não só ler o que está na livraria, porque tem isso também. Antes do e-book estar difundido, a gente só tinha acesso ao que tinha na livraria. Então a gente era muito limitado aos autores internacionais, que é o que a gente via. E agora está mudando para muito autor independente publicando seus próprios livros. Com as redes sociais a gente tem um acesso maior. Então as pessoas estão ativamente procurando ler livros nacionais. E eu vejo muita gente que gosta de encontrar com o autor pessoalmente, só para ter um autógrafo. E isso só é possível quando a gente está, né, na cidade do autor. Então eu tenho visto que
A gente tá cada vez mais tendo mais leitores e mais escritores. Eu acho isso fantástico. A gente era muito limitado ao que a gente achava nas livrarias e ao que as editoras queriam publicar também, né? Porque o mercado editorial, ele é meio complicado, ele só quer editar o que ele sabe que vai dar certo, então acaba importando, assim, muitos livros, porque, se estourou lá, vai estourar aqui. Mas para os autores nacionais mesmo, fica difícil, né? Você tem que se provar ali, tipo, eu vou dar certo, me deixa entrar aí também. Como é que você vê, assim, esse mercado editorial para autores brasileiros? É cruel. Porque, assim, na minha experiência, eu conheço muito autor. Nunca nenhum deles conseguiu entrar numa editora tradicional. O mercado editorial tradicional, ele é exatamente isso que você falou, né? Eles só vão publicar aquilo que eles sabem que vai vender, que vai fazer sucesso. E a gente entende, né? Com razão, né? Você é uma empresa, vai investir milhares de reais aí num livro, para depois ficar 3.000 livros parados no estoque e perder tudo aquilo que você investiu, não compensa. Ainda mais num país que a gente tem esse problema de termos poucos leitores ainda. Então, mesmo você investindo no livro, o dinheiro que você tem para investir é pouco, porque não são muitos leitores comprando para você ter dinheiro para investir. Entra num ciclo, né? Porque se você não consegue produzir livro, você não vai ter leitor, mas se você não tem leitor, você não consegue produzir livro. E aí, por causa do autor nacional, é muito isso, porque eles não vão querer publicar a gente, e eles até abrem concursos e, sei lá, números da minha cabeça, só que realistas também. Vamos publicar 10 livros esse ano. A editora grande resolveu que vai publicar 10 livros novos. Normalmente são muito mais que isso. Mas desses 10 livros, um vai ser de autor nacional. Então, o espaço para autor nacional é muito pequeno. E normalmente isso é via concurso, via editais que as editoras abrem anualmente para envio de originais. Só que, imagina, eles vão escolher 1, 2, 3 autores no ano, nacionais, no meio de milhares que mandaram. As chances deles lerem seu livro são pequenas. As chances deles encontrarem seu e-mail no meio de tantos outros são pequenas. Nossa, eu imagino. E ouvindo você falar, eu fico vendo também o que reflete em várias outras áreas da cultura, assim, né? A gente conversou, inclusive, no último podcast com a galera da Inversos. E, assim, mesmo na música ou nas danças e tudo mais, quando você é independente, é muito mais complicado, né? De buscar o seu espaço ali. Uma das coisas que você falou aí um pouquinho antes, de como que o digital abriu espaço para essa galera, né? Eles estavam falando disso também no outro podcast, de como que estar presente online abriu portas para eles serem conhecidos, assim. Como é que é isso para você? Nossa, esse daí é o meu desafio, porque a Rafaela não é uma pessoa digital de estar presente nas redes. Eu tô tendo que aprender isso por causa do livro. E aí até contraditório, porque ao mesmo tempo que abre as portas para quem é independente, fecha a porta para quem não tem essa coisa social, essa espontaneidade, extroversão de estar ali na rede social. Exato. E tem um jeito com o marketing também, porque tipo, se você vai pensar no Instagram, tem todo um jeito certo de fazer, um script que você tem que seguir, porque senão o seu post vai flopar, ninguém vai querer interagir com o seu conteúdo, e não é todo mundo que tem isso facilmente. E aí, o que acontece no caso das editoras? A gente vai publicar um nacional, mas agora a gente não está mais olhando para a qualidade da obra. A gente está olhando para quem tem mais seguidor. E eu sofro muito com isso, porque eu tô tentando crescer nas redes sociais e eu não consigo. E eu fico encabulada. Como que as pessoas conseguem? Tipo, nossa, super fico admirada, assim, de ver como que tem gente que consegue. Porque é o meu gargalo aí, é conseguir crescer nas redes sociais. É colocando dinheiro, assim. Queria falar nada não, mas... Provável. E aqui em BH a gente tem vários festivais, né? Como o Festival Literário Internacional, a Bienal Mineira do Livro mesmo, que acontecem, que é uma grande oportunidade da gente conhecer esses novos escritores e escritores nacionais. Inclusive, eu tenho uma história, assim, de Bienal do Livro, que eu acho que reflete muito sobre o que é ser escritor nacional, que eu tava na Bienal, assim, no stand, sei lá, da leitura, e chega uma pessoa aleatória pra mim e falou, você gosta de Harry Potter? Eu falei, gosto. Ela falou, então vem comigo que eu vou te apresentar um livro que você vai gostar. Isso eu tinha, tipo, uns 14 anos, e foi assim que eu conheci a história Arma Escarlate, da Renata Ventura, que é
O meu xodó, exatamente. Que é uma história muito boa, e eu não conhecia, e eu não conheceria se não fosse esse menino, que era, tipo, leitor dela, então ele estava, literalmente, ele gostava da história, ele ativamente ia atrás de pessoas que ele achava que iam gostar da história, porque ela é uma autora nacional, e ela também não tem um grande público, e tá aí, tipo, lutando, não consegue viver só da escrita. E as pessoas, elas têm resistência à literatura nacional. Depois que eu li Arma Escarlate, eu comecei a divulgar essa palavra, eu percebia isso, eu falava, gente, é um livro muito bom, por que vocês não leem? E a gente respondia, é porque é nacional. Então eu queria saber pra você, como que é pra você quebrar isso também? Porque você é uma escritora de fantasia nacional, inclusive eu li seu livro também, é incrível. Como que é pra você quebrar esse estereótipo que a gente tem? Querendo ou não, é muito difícil você quebrar estereótipo em alguém que já tem esse estereótipo há muito tempo. Então a gente vai pra quem tá começando, que são galera que aí eu acho perfeito, que é meu público, né? Que são as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. Pra mim, maior que o estereótipo de você é autor nacional é eu não gosto de ler. Esse é o pior estereótipo. Porque aí você tem que quebrar toda uma construção cultural que tem no Brasil e, tipo assim, revolucionar a educação pra gente começar a ter leitores. Agora, o estereótipo de você é nacional, isso se quebra com já leu um livro nacional? E aí você dá um livro nacional muito bom pra pessoa ler. Que aí ela já abre os olhos, tem coisa boa. Sem ser o que a escola manda, né? Sem ser o que a escola manda. Porque tem isso. Mas aí tem uma diferença que eu aprendi ano passado, assim, recentemente, que existem 2 tipos de literatura. Tem a literatura literária e tem a literatura de diversão. A escola quer que a gente aprenda a literatura literária, que é justamente essa literatura que vai brincar com as palavras, brincar com as expressões. Faz sentido ela querer que a gente aprenda isso, né? A parte fina da literatura. Só que isso mata o gosto pela leitura. Então, para mim, você tinha que começar a literatura, tinha que começar essa educação aos livros, né? Ao amor aos livros, pela literatura de diversão, né? Tem outro nome, não é literatura de diversão. Eu esqueci a palavra. De onde que surgiu esse amor, assim, pela literatura? Principalmente influência da minha família, porque meus pais leem muito, eles liam pra gente, minha irmã também, minhas irmãs todas, na verdade, sempre gostaram de ler. Meu avô também, inclusive, foi o que foi a principal inspiração para começar a escrever, mas aí isso é outra história. Mas principalmente a escola, lá na China, que eu morei na China quando eu tinha de 7 aos 10 anos, então era tipo essa primeira infância, que a gente estava começando a ler ainda, e lá era completamente diferente o contato com os livros. Nossas salas de aula, cada sala de aula, tinha sua própria bibliotecazinha com os livros para aquela faixa etária, com puffs para a gente poder ficar ali tranquilo nos livros. Sempre depois do recreio tinha tipo meia hora, que era só para leitura. E era uma meia hora para leitura que a gente podia conversar com o colega, trocar ideias sobre o livro que estava lendo, o colega podia indicar livro. Na verdade, deu tudo certo no final das contas, né? Porque exato, também. Você foi e lançou o Uivo de Gelo, e você publicou mais outras 3 obras também. Eu acho que isso daqui vai ter que ser em off, mas é super fofoca. Agora, né, voltando para o nosso tema, os nossos ouvintes não vão ter ouvido, mas a gente fez um off aqui de fofoca, que vai ficar só entre a gente, para deixar todo mundo curioso, porque às vezes acontecem umas coisas assim. Eu queria te perguntar, Rafa, como foi que você começou, agora falando um pouquinho mais de você, né? Como que você começou? Como que foi assim? Você falou que você faz biologia, mas você também escreve. Começou a escrever muito cedo, né? Lá em 2014, com o Rei Perdido, o primeiro de uma trilogia. Como é que foi isso? Então, eu comecei a escrever com 13 anos. Eu comecei a escrever O Rei Perdido com 13 anos. Porque antes disso, sempre tinha aquelas coisinha boba que a gente escrevia, assim. Fanfic. Mas aí... Fanfic. Mas eu comecei a escrever com 13 anos e O Rei Perdido foi principalmente inspirado no que meu avô falou comigo e com a minha irmã quando a gente tava voltando de Harry Potter. Eu não lembro qual filme que era, mas meu avô ama Harry Potter. E aí a gente foi juntos e voltou juntos e meu avô tava, tipo, mal pensando em Harry Potter. Ele viu uma árvore gigante, assim, aquelas que tem no centro de BH, que são gigantes, e ele ficou, nossa, imagina se tivesse um mundo mágico dentro dessa árvore. E aí eu e minha irmã, a gente começou a pensar assim, uau, mundo mágico dentro da árvore. Minha irmã fez uns negócios, eu pensei em outros, a gente chegou em casa, a gente começou meio que juntar as ideias, mas ela largou a ideia pra lá e eu comecei a escrever.
E eu comecei a escrever e mostrar para as minhas amigas. Minhas amigas estavam gostando muito. E isso me deixou empolgada para eu terminar. Só que eu nunca pensei em publicar. Eu, tipo, na minha cabeça, quem publicava livro era os escritores mais velhos, renomados, que já tinham feito letras e jornalismo e não sei mais o quê. E aí só eles podiam publicar. Então eu nunca pensei nisso. Aí eu falei pro meu avô, avô, lembra aquela ideia que você teve, tipo, ano passado? Então, ficou pronto, eu terminei o livro. Isso eu tinha, tipo, uns 14 anos. E aí ele falou, nossa, como assim você acabou? Você escreveu um livro mesmo? Ele quis ver, ele leu e ele gostou muito. E ele, sem me falar, mandou para uma editora prestadora de serviço, que é tipo uma editora que você paga, ela faz todo o trabalho para você e te dá um livro. Eu fiquei tipo, nossa, de fato dá para publicar. Só que eu tava morrendo de vergonha de publicar. Essa pressão de tenho que publicar me deixou doida. Eu fiquei, nossa, eu vou ter que fazer o livro ficar perfeito. E aí nessa eu comecei a mudar toda a história, a corrigir, e enfim, a história, tipo, antes era só um livro, e aí eu comecei a ter tanta ideia que virou 3. Então, tipo, a história não começou como uma trilogia, ela começou a ser só aquilo. Mas eu, tipo, eu fui relendo e vendo quanta coisa faltava, ainda mais que dos 13 anos aos 15 anos, assim, muita coisa na gente muda, e a gente muda completamente, tipo, maturidade mesmo, o modo de pensar e ver a vida. Então mudou a história completamente. E aí lá, tipo, final de 2013, início de 2014, o livro estava pronto para publicar mesmo, e eu falei pro meu avô, a gente vai publicar? Mas se for para publicar vai ser do meu jeito. Eu comecei igual idiota, mandando pra uma editora grande, mano, tipo, olá, editora, eu sou a Rafaela, segue o meu livro, tipo, copia e cola o livro inteiro ali, manda pra editora no e-mail, tipo, nunca que eles vão ler isso. Muito leiga, né? Claro, eu não entendia nada disso. Natural a gente procurar uma editora grande, porque é o que a gente conhece. Mas, assim, nenhuma editora nem respondeu o e-mail, nem nada, nem deve ter lido. A única editora que viu o livro mesmo foi a Gutenberg, que meu avô levou o livro impresso em folha 4 pra eles e falou, leia isso. A secretária da Gutenberg leu. Falou, nossa, ela escreveu isso com 14, 15 anos e vai publicar, mas eles não vão ler isso. Então, ela só devolveu. Muito bom, legal, muito bom, mas não quero, exato. Não vai rolar. Então aí no final das contas eu falei, tá bom, aquela editora prestadora de serviço, vamos lá. E assim, eu sou muito privilegiada, tipo, muito mesmo, porque não é todo mundo que tem, tipo, o apoio da família pra escrever, o apoio moral mesmo. E eu tive apoio moral e o apoio financeiro, né? Meu avô arcou com tudo, tipo, tudo. Desde a revisão, edição, tipo, tudo que a prestadora cobrou, ele que arcou. Tem muito autor que, para poder arcar com os custos, né, tem que fazer vaquinha, tem que fazer pré-venda, às vezes nem consegue chegar, tipo, no valor para fazer uma tiragem mínima. E assim, então eu tive muita sorte de ter esse apoio do meu avô, né, muito privilégio. Foi ele que fez tudo deslanchar. É porque tem um problema, né, que a gente investe dinheiro, mas a gente não tem retorno. Então, tipo assim, dinheiro que meu avô investiu, o retorno que eu tive dele foi muito pequeno. Então, para poder pagar pelo segundo, eu quase não tinha para pagar. Então, também foi muito privilégio ele ter me apoiado. Mas já pro terceiro foi outra história. Que aí eu já tinha alguma coisa guardada que eu podia mesmo investir. Então, todo esse dinheiro que eu recebo dos livros, eu tô sempre investindo de novo nos próprios livros, seja para fazer curso de escrita, seja para participar de evento, seja para fazer brindes, para publicar novos livros. Tudo. E agora você tá entrando numa nova etapa também, né? Porque você tá divulgando o Ivo do Gelo, que é uma duologia. O que você vê assim, de diferença da sua primeira trilogia para agora essa duologia, porque você já tá mais velha, né? Já passou por várias coisas aí dentro da literatura. Eu vejo muitas coisas interessantes, na verdade. Porque o Rei Perdido é uma trilogia. E aí, cada livro, você vai ver uma Rafaela diferente. Tipo, o Rei Perdido, primeiro, você vê a Rafaela de 14 anos, assim. Aí, o Império Subterrâneo, você já vê a Rafaela de 16, 17. E o Cálice Mortal, que é o último, mesmo que eu publiquei em 2019, né, eu já tinha 21 anos, ele estava pronto já há muito tempo. Estava só esperando uma editora para poder publicar. Então, nele, você tá vendo a Rafaela de, tipo, 18, 19 anos. E é muito legal que os leitores vão lendo e eles percebem nitidamente a diferença. Só da trilogia. E não é uma diferença de, tipo,
que te faz gostar mais ou menos da escrita. É só uma diferença, tipo, na maturidade dos personagens, das situações. E aí fica muito legal, porque os personagens têm justamente essa idade, né? Tipo, eles têm 16, 17 anos. Então, pro público juvenil, é um livro super dramático, porque eu era muito dramática, e, tipo, condiz com o que eles sentem, o que eles querem, de uma forma natural. Sabe? Porque muitas vezes os escritores, para poder entrar na cabeça de um adolescente e tudo mais, tem que fazer todo um transporte de tipo, meu Deus, como que é hoje em dia? E às vezes não fica tão natural. E na minha trilogia ficou muito natural. Agora, pra Uivo de Gelo, é completamente diferente, porque eu fiz vários cursos de escrita nesse tempo, principalmente por causa da pandemia, eu tive muito tempo. Então eu fiz vários cursos de escrita. Então ele foi um livro que foi mais planejado no sentido de eu sei criar as situações para causar sentimentos nas pessoas de forma intencional, e não como era no Rei Perdido, que era mais sem querer. Rei Perdido foi, tipo, a trilogia toda, foi muito feeling, sabe? De tanta gente ler, a gente internaliza a estrutura da escrita e tudo mais, e aí na hora de escrever, vai tudo no feeling. Então tem uma estrutura ali de escrita muito legal, só que não é intencional. No Uivo de Gelo já é intencional. E aí eu consigo brincar com os sentimentos do leitor de uma forma que eu não consigo, não brincava, né, na trilogia. Consigo manipular melhor a história pra, tipo, fazer os leitores criarem teorias sobre coisas. Isso tudo porque eu fiz cursos de escrita. E também porque o Uivo de Gelo, ele entra já na questão do nosso adultecimento, sabe? Quando a gente tá ali nos 18, 19, 20, 21, que a gente não sabe o que tá acontecendo com a nossa vida, que a gente tem amigo que tá casando, amigo que tá grávida, amiga que ainda tá, tipo, no ensino médio. E, assim, cada um tá muito perdido na vida, a gente quer agradar os pais e, ao mesmo tempo, a gente quer encontrar o nosso próprio caminho. Essa foi a fase da vida que a protagonista de Uivo de Gelo experiencia. Então, já é um outro tipo de maturidade em relação aos personagens do Rei Perdido, e é um outro tipo de maturidade na relação entre os personagens. E é engraçado, porque é justamente a minha idade também. Não, mais ou menos. Eu comecei a escrever em 2018, era a minha idade. Então tem ali experiência. Você acha que você amadureceu junto com os livros e os livros foram amadurecendo junto com você? Certamente. Chique demais. E aqui a gente sabe que viver é uma eterna reticências e cabe muita história com finais bonitos e outras com finais mais trágicos, não é mesmo? Para saber dessas histórias que são puro suco de expressão rir pra não chorar, estamos começando um quadro queridinho, que é o Perrengues Nada Chique. Solta a vinheta. Perrengues Nada Chiques. Agora, Rafa, você vai contar pra gente tudo e não vai esconder nada. Conta para os nossos ouvintes quais foram os momentos tragicômicos que você já deparou ao longo da sua carreira de escritora. Aquele dia que você pensou, isso aqui daria um livro muito bom, bem engraçado e lascado. Aquele momento que é só ladeira abaixo. Mano, tem um momento muito cômico, que, tipo assim, na hora foi trágico, mas agora eu penso que foi cômico. Então, um amigo jornalista do meu avô, o Sérgio Stockler, tem que mencionar ele aqui, porque, tipo, eu sou muito gata a ele mesmo. Ele me inscreveu, ele me fez participar da programação do Inverno Cultural de São João del Rei em 2014, 2015, por aí. E aí, eu achava que ia ser só um evento, tipo um evento de lançamento, assim, que eu ia ficar sentada na minha mesinha, as pessoas iam vir comprar meus livros. Não, eu cheguei lá, tinha um pódio, tinha uma mesa, onde, tipo, tinha vários copinhos, vários microfones, a mesa tava vazia. E aí tinha uma plateia de gente que eu não tenho ideia de quem eram aquelas pessoas. E aí a organizadora do evento fala assim: Rafa, a gente vai chamar seu nome ali daqui a pouco, tranquilo, você vai ali no pódio. Você vai ali no pódio, você vai fazer o seu discurso, e aí depois você vai sentar ali na mesa dos debatedores, onde vai ter a nossa mesa redonda. E eu só fiquei tipo, ninguém me falou que eu tinha que falar nesse lugar, não. E eu comecei... Foi uma Bienal e chegou lá, era um concurso de Miss. Exato, era um concurso de Miss quase, porque eu olhei pro pódio, olhei pras pessoas, olhei pros meus pais, e tipo assim, eu tava quase chorando, porque nossa, pra falar em público, e eu não tinha preparado nada, eu não sabia. Eu acho que o meu maior medo nem é, tipo, falar em público em si, mas é porque eu não sabia que eu tinha que falar em público, então eu não me preparei pra isso. Então eu cheguei lá, tava, tipo, quase fazendo xixi nas calças, e eu quase chorando, assim, quase falei pros meus pais, falam por mim. E aí meus pais ficaram, tipo, quê? Foi você que escreveu o livro, menina?
Aí eles me chamaram pro pódio, eu, tipo, subi tremendo. E eu não lembro o que eu falei. Eu só sei que eu gaguejei muito. Falei umas coisas, tipo assim, o rei perdido, o dragão. Eu gaguejando muito, tremendo toda. Eu não conseguia nem olhar pro público. Tipo, eu olhava pra lá, olhava pra cá. Nossa, horrível. O desespero. O desespero. E ainda me colocaram na mesa, que ia ter o debate, e eu tô assim, debate do quê? Eu já tava imaginando uma mini ONU ali, sabe? Tipo, mano, o que eu vou ter que defender aqui, sabe? E aí acabou que, tipo, no final disso tudo, eu tava tremendo muito. E aí sim, que foi a parte que eu vou na minha mesinha com os meus livros. Mas chegou um tanto de gente na mesa com meus livros, meio que, tipo, pra me acalmar, pra me elogiar, pra falar, nossa, você é muito nova, não sei o quê. Comprou o livro. Aí nessa parte eu fiquei mais tranquila, assim. Ainda morrendo de vergonha, né? Mas quando a gente tem que falar em público sobre o nosso livro e ninguém prepara a gente pra isso, é horrível. Gente, essa história, eu compartilho esse sentimento também. A gente acha que a gente é super, né, descontraído aqui, mas existe uma timidez. Você vai subir num palco, não é fácil, não. Não é. Nossa, e sem preparo deve ter sido assim. Uau! Uhum. Depois de tanto drama e tanta reviravolta, bem igual novela mexicana, sobe no pódio, assunto de quê, mesa de onde? Vamos pro nosso quadro de indicações. O Nu, você viu? Nu, você viu? E aí, Rafa, me conta, o que você tem acompanhado da galera de BH? Pode ser do mundo também. De exposição, filme, série, música, tudo que for da cultura, da arte e que você tá viciado e amando. Tudo. Eu tô num momento muito hiper focada lendo livros. Tipo, eu viciei em ler livros desse ano. Eu só consigo pensar nisso. Teve uma feira que tá tendo toda semana, eu acho, ou de 2 em 2 semanas. É a Mostrou BH, que é lá na biblioteca. Eu participei da primeira edição deles, tem tipo 3 semanas. E parece que tá acontecendo ou semanalmente ou mensalmente. Agora eu tô na dúvida. Chique demais. E agora a gente já tá se encaminhando pro fim do programa, só que não. Porque além de conhecer o trabalho de artistas tão talentosos como você, Rafa, o Cefraga também gosta de improviso. E não qualquer tipo de improviso. A gente gosta das coisas bem se virando 30, sabe? E olha, pode parecer que foi combinado, mas não foi. Um pouquinho antes no programa, a Rafa já deu, assim, uma pitada do que vai ser esse quadro aqui do Improvisa e Sou. Esse momento a gente vai fazer, assim, uma pegadinha, mas é uma pegadinha do bem dos nossos convidados. A gente vai dar um desafio para você e você vai ter que cumpri-lo aí em pelo menos... A gente brinca, né? Pelo menos 30 segundos, mas se o trem for desenvolvendo, vai desenvolvendo. Ai, meu Deus. E o tema é... Eu acho que eu não vou fazer nenhum mistério, porque ela já falou sobre isso. Então, assim, você, que a gente já descobriu que é fã de Harry Potter e seu avô também, conta pra gente. Se o universo bruxo fosse aqui em BH, como seria essa história? Improvisa isso! Harry Potter em BH tem as 4 casas, que seria Capivara, Pica-Pau, na verdade acho que Bem-TV é melhor. Bem-TV, Cachorro Caramelo e o Jacaré da Lagoa. As 4 casas. Hogwarts ficaria ali na Praça da Liberdade, seria principalmente o Palácio da Liberdade. Eu tava pensando aqui o Beco Diagonal. Eu não conheço becos. Nossa, eu não conheço becos em BH. Alguém conhece um beco em BH? Ah, mas pra mim o Mercado Central é tipo um beco, porque você vai entrando e você Mercado vai comprando Central. as coisas também. Não, lá tem até coruja pra você comprar, né? Coruja, ratinho, coelho, gato, pra levar pra Hogwarts. Apesar de eu não achar isso certo. Viu, gente? Eu não acho certo o Mercado Central vendendo isso, não. Mas tem. Então, quem seria o Voldemort? Eu tenho sugestões. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa baixo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pegasse. E a plataforma 934? Tem que ser a estação, né? Pode ser, verdade. Podia fazer Acho que- um carnaval na plataforma 934, então. Rola. E lá tem até praia de vez em quando. É praia em Harry Potter, assim. E é isso que eu consegui pensar. Isso aí, gente, com certeza daria um livro muito bom. Eu acho. Eu leria. Eu também leria Harry Potter versão Belo Horizontina. Foi super especial ter você aqui no nosso programa com a gente. Então, conta pra gente aonde que os nossos ouvintes podem acompanhar o seu trabalho, onde que eles podem comprar os seus livros e as suas redes sociais.
Então, foi um prazer estar aqui também. Eu fiquei muito animada com o convite. Para encontrar meu trabalho, principalmente no Instagram, rafa.escritora. Não é Rafa Polante, então fica mais fácil. Então, rafa.escritora. Lá tem muita coisa sobre dica de escrita, sobre outros livros que eu tô lendo, sobre reflexões que eu faço como escritora e também meus próprios livros. Inclusive, lá vocês encontram um link para acessar todos os meus livros, os e-books, os livros físicos, se você quiser comprar na livraria. Lá tem tudo. E também no TikTok. Também tô no TikTok, que é também Rafa Escritora. E é isso. Que, Rafa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível conversar com você. Depois desse bate-papo delicioso, deu até vontade de me preparar um chazinho ou um cafezinho com pão de queijo e ir para uma rede e ficar lendo a tarde toda. Com certeza. Mas antes, não se esqueçam de seguir o Cefraga no Instagram, @Cefraga, e também conferir a gente nas plataformas de streaming, no YouTube, no Anchor e no Spotify. Agora vocês fragam tudinho sobre a Rafaela, uma escritora daqui de BH. Fiquem ligados aí e até o próximo programa. Um beijo e um queijo. Roda a vinheta. Este podcast teve a participação de Júlia de Nápoles e Natália Dias como apresentadoras. O roteiro é da Marcela Brito. Um agradecimento especial a Leonardo Cunha pela identidade sonora. Cefraga.